Bom, a bicicleta vai na contramão, pode dizer, não vai na contramão não, mas metaforicamente falando, de uma cultura que a gente tem hoje que é consumista, imediatista e individualista, que faz com que as pessoas acreditem que elas precisam ter um carro, precisam já, não podem viver sem ele, não importa que elas vão precisar de 5 anos para terminar de pagar o carro, e o pior é que você tem política pública incentivando isso, né? Quando você tem, por exemplo, o IPI zero para automóvel e a possibilidade de extensos financiamentos. Então isso é dizer para as pessoas que elas não têm que se preocupar com o futuro, fica pagando aí, tudo bem, o importante é o já. E que as cidades não têm que se preocupar com o futuro. E é um absurdo, assim, não cabe mais carro nas cidades e a gente não tem que fazer caber, não tem que ir sacrificando a cidade, áreas permeáveis, áreas verdes, áreas públicas de convivência, mesmo residências, edifícios, para caber mais carro. E assim, o impacto do carro nas contas públicas é muito grande, o que você precisa oferecer de estrutura para o automóvel é muito caro e demorado de fazer. O impacto na saúde também, de cada pessoa e na saúde pública é muito ruim. O espaço ocupado é injusto, é tipo uma área VIP, né, dentro quando todo mundo está lá na geral, na arquibancada. Então a bicicleta é o contrário disso tudo. A bicicleta te devolve o prazer de pedalar. Pedalar é gostoso, né? A gente tem a experiência lá da infância. Então é o prazer de pedalar, o prazer de olhar para a cidade, pela qual a gente passa correndo, às vezes, dentro de um motorizado. Então, você olha para a cidade, mesmo a rua que você passou várias vezes, você olha para ela de um jeito completamente diferente. Não faz barulho, poluição sonora é outro problema gravíssimo das cidades. Não, claro, não polui, não emite gases de efeito estufa, não ocupa o mesmo espaço do automóvel, é muito mais saudável para as cidades. E se alguém acha que as grandes cidades brasileiras, ou São Paulo em especial, não tem a menor condição de serem cidades amigáveis para a bicicleta, claro que tem, desde que a gente se dedique a isso e desde que a gente incentive o mercado da bicicleta muito mais, porque é uma atividade econômica importante, que gera empregos e que não traz só benefício para si mesma, para a sua própria existência, traz benefício para a sociedade de modo geral. A gente precisa falar em pelo menos 3. Precisam ser feitos planos cicloviários que levem em consideração as características do sistema viário e as necessidades de deslocamento das pessoas. Quer dizer, para onde elas vão? É para o trabalho, é para a escola, é para uma estação de trem? Então é importante ter planejamento, porque no Brasil a gente tem essa tradição lamentável de fazer uns remendos aqui e ali e depois para você integrar tudo isso num sistema de fato é muito mais difícil, aí você tem que desfazer o que já foi feito. Então, primeiríssimo lugar é analisar e fazer o planejamento. Em segundo lugar, como isso leva um tempo, depois para implantar as obras propriamente ditas, a sinalização, você tem que informar os ciclistas de qual é a melhor maneira para ele circular agora, enquanto a cidade ainda não foi adaptada. Então você tem que fazer escolhas. Em vez de você pegar uma via expressa e correr riscos ali por conta da falta de educação, inclusive, dos motoristas, você pode pegar uma paralela mais tranquila, menos agressiva. Então, enquanto se prepara a cidade, você tem que orientar o ciclista para que ele consiga escolher seus caminhos de um modo mais adequado e precisa orientar os motoristas. Então essa é a terceira medida. Você precisa promover mesmo uma convivência pacífica entre os carros, os ciclistas, os pedestres, as motos e os ônibus. Isso também é urgente para a bicicleta e para todo mundo. As pessoas veem de novo um evento relacionado à bicicleta, lembram que isso é uma atividade econômica importante, não é coisa de radicais, jovens, extravagantes, alternativos, aventureiros. Não é. É uma atividade importante que faz bem para o indivíduo, faz bem para a sociedade e que precisa ser incentivada e não onerada como ela é hoje. O setor de bicicletas elétricas, por exemplo, paga IPI pelo teto. 35% incide sobre a bicicleta, fora as outras atividades relacionadas à produção, à circulação da mercadoria propriamente dita. Isso é um absurdo. Em vez de castigar, o governo tem de recompensar. E mais do que isso, como a gente ainda tem muitas coisas que são produzidas fora e depois montadas no Brasil, a gente tem que permitir que a indústria de bicicleta
das bicicletas propriamente ditas, dos acessórios, de suporte à bicicleta, cresça cada vez mais no Brasil, com produção made in Brasil. A Bike Expo tem tudo a ver com isso. Eu espero que, além dos que já são fãs, usuários, apaixonados por bicicleta, que venham empresários, que venham autoridades do parlamento, do executivo. Passear na Bike Expo é um prazer, é uma delícia, andar pelos estandes, ver as bicicletas da nossa infância, as bicicletas mais modernas e se sensibilizar mesmo com esse setor, com essa atividade que é tão importante.